Bom, hoje iremos abordar o assunto dos preços da gasolina antes e depois. Segundo os números da ANP, é possível afirmar o seguinte: sim, os preços dos combustíveis nunca estiveram tão altos. E não, eles não começaram a aumentar só depois das panelas. A carestia é constante e tem altos e baixos, com viés de alta. Os preços que constam nessa imagem a seguir, eles são registrados de uma planilha de maneira exata, ou seja, não são oficiais. Mas desse modo podemos ter uma estimativa de quanto estava antes e como ficou depois dos bate-panela. Aqui temos uma tabela com a variação do preço da gasolina, do etanol e do diesel com o decorrer dos anos. O preço médio da gasolina comum na bomba era de R$ 2,68 na semana de 20 de março de 2011. Fim do terceiro mês do primeiro governo de Dilma. Durante mais 5 anos de governo, esse é o valor mais próximo que a gasolina esteve dos 2,69, como podemos ver no meme que eles fizeram como uma estimativa. Já o preço médio do etanol era de 1,89, pelo menos desde a semana de 22 de setembro de 2013. Seu valor variou bastante durante o governo de Dilma, desde dezembro de 2013, e não está abaixo de R$ 2,00 em média. Além disso, a última vez que o diesel custou menos de R$ 2,00 foi na semana de 15 de julho de 2012. Diferentemente do que mostra a imagem. Porém, a média do preço da gasolina no país nunca chegou a R$ 4,00 durante o governo de Temer. Conforme os dados oficiais mais recentes, a média de preço da gasolina em outubro desse ano estava em R$ 3,88, a gasolina mais cara do país, porém já chegou a R$ 5,30 nas bombas, conforme os registros da ANP. No etanol, a média já ultrapassou os R$ 2,50 registrados na imagem. Está em R$ 2,70. No diesel também está em R$ 3,23, enquanto o meme diz ser R$ 2,49. O aumento constante. Ao calcular as médias dos preços por governo, é possível verificar que os combustíveis nunca estiveram tão caros quanto agora. No entanto, o maior aumento na média ocorreu entre o governo de Dilma I e o governo de Dilma II. Só agora, a gasolina comum, por exemplo, teve alta de 21% na média entre os outros mandatos, e o diesel está em 28%. E agora o Gabriel vai falar sobre de Lula e Temer. O maior salto no preço dos combustíveis recentemente aconteceu em 2015. Porém, já em 2014 a Petrobras já dava sinais de que a política de compra de petróleo e derivados do exterior para revendê-los no Brasil por um preço muito mais baixo, de modo a assegurar a inflação, estava dando prejuízos. Entre 2011 e 2012, o barril de petróleo chegou a ser vendido por $125. Para assegurar a inflação do combustível para o consumidor final, a equipe de Dilma pressionou o estatal para controlar o preço. A crise política atingiu tanto o governo quanto a Petrobras, acelerada pela Operação Lava Jato, desmontou a estratégia dentro da estatal. A Petrobras ajustou preços que tiveram impacto na inflação oficial e na cadeia de produção dependente do petróleo. O preço dos combustíveis no Brasil não é controlado diretamente pelo governo federal. Existem outros componentes que, agregados ao preço do combustível nas refinarias, formam seu valor final. Desde 2002, o mercado de refino e derivados de petróleo é aberto ao capital estrangeiro no Brasil. Porém, como a Petrobras detém quase toda a totalidade do refino e da exportação de derivados do petróleo, sua estratégia acaba por também definir o preço de todo o mercado nacional. Segundo a Petrobras, o preço da gasolina na bomba é composto pelos seguintes fatores, abre aspas, 30% de custos
de produção, 17% de impostos federais, 29% de imposto estadual, 13% de custo de etanol anidro, que é o misturado, a gasolina, e 11% de distribuição e revenda, fecha aspas. Os valores são referentes aos dias 5 e 11 de novembro de 2017. Já a proporção da composição do preço do diesel na bomba é a seguinte, abre aspas, 52% de custos de produção, 14% de impostos federais, 16% de imposto estadual, 6% de custo de biodiesel, que é o misturado ao diesel, e 12% de distribuição de revenda. Fecha aspas. Os valores se referem aos dias 5 e 11 de novembro de 2017. Tudo isso conforme a Petrobras.